Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Antes de começar, quero me desculpar pelo atraso aí. Eu saí para o centro para resolver uns probleminhas, aí acabei me enrolando. Mas já cheguei. Foi uma correria hoje, mas é assim mesmo, né? Ok. Tranquilo, professor. Tá bom. Vamos continuar então sobre o nosso assunto da flexão, né? Está faltando ainda ver a parte de flambagem local, né? Então vou compartilhar aqui a tela. Cadê o arquivo? Está aqui. Vamos ver esse aqui. Tá aí. Estão todos vendo a tela aí? Tá, né? Sim, professor. Ok. Vamos dar só uma repassadinha rápida aqui para dar continuidade, né? Então, aqui no estudo no caso da flexão, a gente analisa três situações praticamente. Eu vou ir mais aqui nessa parte já do que nós temos que calcular realmente, né? Um deles é a flambagem lateral com torção. Ela ocorre em todo o elemento da barra, né? Ela vai ficar em todo esse comprimento que a gente chegou a chamar de comprimento destravado. Então aí vai ocorrer um deslocamento lateral da barra e junto com uma rotação, né? Esse efeito é chamado de flambagem lateral com torção, porque ela vai girar essa seção. Então, aí nós vimos na aula anterior que se não for tomar providências, né? Se a gente não colocar algumas contenções laterais aqui, vai ocorrer esse fenômeno, essa situação que é decorrente do perfil, né? Que a gente usa, da seção transversal. Professor. Oi? Com licença, tem alguns alunos que estão esperando para entrar. Tá bom, isso, me avisa aí, porque agora já não vejo eles, né? Deixa eu colocar aqui. Opa! Acho que já está todos. Se tiver mais aí vocês me avisam. Enquanto isso aí, vamos estar vendo essa parte, para eles não perderem também o assunto novo, né, de hoje. Ok, então, estava dizendo, né, que era necessário providenciar algumas contenções laterais para evitar esse problema aí. Então, aqui mostrei alguns tipos de contenções que podem ser dadas por outras vigas, por uma mão francesa ou pelas lajes também, no caso de prédios em estruturas metálicas. Aqui tem os exemplos de mão francesa que nós tínhamos visto, né? Estou indo um pouquinho mais rápido, porque aqui nós já vimos, né? Tem esse material. Aqui duas figuras, uma sem contenção lateral, vai dar problema, né? Pode inclusive atingir a ruptura tranquilamente. Colocando esses contraventamentos, essas barrinhas, a gente evita isso aí. E não é necessário colocar em todos, é só no início e no final, porque ele vai transmitir para as outras, né? Então, essas distâncias entre os travamentos a gente chama de comprimento destravado, ou LB. Esse LB vai entrar nas fórmulas aí para calcular o momento
crítico, né? Esse momento crítico, como nós já mencionamos, é equivalente à força crítica da flambagem, só que esse caso aqui é na flexão, né? Então, é um tipo de instabilidade também, assim como a carga de flambagem, que chama a carga crítica, né? Em resistências materiais 2 que a gente vê. Então, esse é um momento que vai provocar a instabilidade da estrutura, na eminência, né? Chegando igual que a carga crítica mesmo. Aí tem alguns coeficientes onde a norma usa, né, para poder regularizar mais esse momento crítico, porque existem vários parâmetros que entram aqui em jogo. Aqui está o LB, por exemplo, entra o parâmetro de esveltez, o momento de inércia, torção, e o momento de inércia em relação ao eixo Y. E esse CB, que é um parâmetro também que a gente calcula em função do diagrama do momento fletor ao longo do comprimento destravado, do LB. Então, se tiver vários LBs, nós vamos ter falado em cada um deles, né? Claro, a gente vê mais ou menos qual é o mais crítico e acaba fazendo o mais crítico, vamos dizer. Se tiver mais algum meio suspeito, a gente faria também. Esses MA, MB, MC, eles ficam a 1/4, né, do comprimento desse trabalho. Então, ele divide em 4 partes. Aí, num quarto vai ser o MA, no outro quarto vai ser o MB, no outro quarto o MC. Além do... Oi? Mas, desculpe interromper, mas alguns alunos estão solicitando para entrar, não? Tem mais, tá? Então vamos ver aqui. Isso, me avisa aí. Ok, acho que já foram mais. Se tiver mais, me avisa aí, tá bom? Esse, se bem em algumas situações, nós vamos ver depois, ele tem uma outra fórmula, né? São casos um pouco mais simples, onde existe uma contenção lateral contínua, mas parcial, ou não, né? Onde esses momentos podem estar comprimindo de um lado e comprimindo do outro lado, né? Então, são situações as mais variadas possíveis que, com essas fórmulas, né, do CB, a gente procura distribuir esses efeitos, vamos dizer assim. Aí tem outras situações que nós vimos. Fazendo esse exercício, nós vamos voltar ainda em um desses casos, né, para ver em que situação usaria um, em que situação usaria outro. Aqui tem vários, né? Se o momento comprimir a mesa livre em apenas uma extremidade, caso B, depois tem esse caso C, tem o caso A, mostrado aqui em um gráfico, né? Situações, por exemplo, pode ocorrer um determinado comprimento destravado, né? Os momentos que estão na parte superior a gente normalmente chama de negativos, né? Os que estão na parte inferior, positivos. Então, nesse primeiro caso A, por exemplo, tem 2 na parte inferior e 1 na parte superior. No segundo já tem um na superior, outro na inferior, e no outro tem tudo na parte de cima, né? Que seria o caso que estaria comprimindo toda a parte da mesa superior. Então, isso aqui, dependendo do caso, aí nós vamos usar uma dessas fórmulas aí, né? Vamos ter que traçar os diagramas, e aí com esses diagramas nós vamos poder ver em que situação ele se encaixa aí. No cálculo do momento crítico, a norma entra também esse CB, né? Mas ele adota um valor igual unitário. No regime elástico, então, ele é dado o momento crítico por essa fórmula aqui, que não deverá ultrapassar o momento MR, que é de início do escoamento, que é igual a esse módulo elástico, que é o W, multiplicado pela tensão de escoamento menos a tensão residual. Essa tensão residual, na norma, é dada mais ou menos em torno de 30% da tensão de escoamento. A norma pede mais ou menos adotar esse valor e nós vamos fazer isso mais para frente aí. Na norma tem isso aí, né, que diz que pode adotar 30% mais ou menos. Então, esse termo aqui entre parênteses acabaria sendo 0,7 da tensão de escoamento, né, da tensão FY.
Aqui tem essa diferença que dá, né? A tensão residual provocada pelo processo mesmo da fabricação desses perfis, né? Que é feito por chapas. Então, as chapas elas não esfriam de uma vez tudo junto, né? Ele começa a esfriar ainda pelas bordas. Depois, no final, chega a parte central. Então, aí, enquanto isso, aí ele dá uma diferença de tensões e aí acaba que provoca essa chamada tensão residual. Além do comprimento desse trabalho, a gente calcula também esse L, que seria correspondente ao início do escoamento. É um parâmetro que a gente acaba calculando para poder saber em que local que vai se encontrar o momento com o qual nós vamos dimensionar a estrutura. O lambda que nós vamos calcular, ele no caso da flambagem lateral com torção, a gente pega esse LB, que é o comprimento destravado, dividido pelo raio de geração em Y. Se ele for maior que esse lambda R, o que vai ser o lambda R? Vai ser esse LR dividido pelo raio de geração em torno do eixo Y. Então, daria toda essa fórmula aqui dividido por RY. Está vendo? É a mesma, é só dividir por esse RY. Tem mais gente aí entrando. Deixa eu ver, conferir mais se tem mais alguém. Ah, já entrou. Ok. Então, dessa forma aqui nós temos o lambda R. Aqui já coloquei separado, né? Tem uma raiz de raiz aqui para fazer esses cálculos. Bom, se esse lambda que foi calculado, esse lambda que é dado por o comprimento dos trabalhos dividido por o raio de geração em torno do eixo Y, se ele der menor que esse lambda P, o lambda P é 1,76, raiz do módulo de elasticidade dividido pela tensão do escoamento, a gente vai calcular com essa fórmula aqui, o momento resultante de cálculo, que ele estaria nas três situações possíveis, né? Aqui já com esse gráfico foi colocado já qual seria a forma que nós iríamos usar em cada situação. Por exemplo, aqui nessa parte aqui está o lambda P. Estou explicando isso aqui também porque no caso de flambagem lateral, nós vamos ter um gráfico igual que esse aqui também, só que mudam as fórmulas, né, dos momentos. Esses lambda P, lambda R, o lambda, todos os parâmetros que vimos agora vão aparecer lá também. Só que, como falei, com valores diferentes, né? Porque a situação vai ser diferente. Mas é um gráfico onde tem aqui o lambda e no outro eixo o momento. Então, aqui, por exemplo, se os valores do lambda forem menores que lambda P, eles estariam à esquerda, né? Aí o momento vai ser dado por essa fórmula aí, que seria o momento de plastificação, que seria o módulo plástico, o zeta, x vezes o Fy. Aí, com essa fórmula, a gente calcula uma parte constante, né? Agora, se o lambda estiver entre lambda R, que estaria nesse ponto, e o lambda P, vocês veem que é uma variação de uma reta. Essa reta, a equação dessa reta é dada por essa fórmula aqui. Com CD igual a 1, pela norma, né? A norma ali libera, vamos dizer assim, o cálculo do CB aqui. Nós vamos calcular com CB igual a 1. Então, se vocês depois derem uma olhada, isso aqui nada mais é a equação dessa reta aqui. Mas com cuidado de que ele tem que ser menor que o momento de plastificação, ou seja, esse momento aqui, zeta em relação ao eixo x vezes o Fy, certo? Porque às vezes, mesmo estando nessa situação, ele pode ainda atingir a plastificação. Está vendo aqui? Essa linha em verde é uma situação que pode ocorrer ainda, embora esteja nessa parte aqui, uma parte poderá plastificar. Então, se a gente não considerar ele vai ultrapassar o momento de plastificação. Então, ele tem que estar limitado por esse momento de plastificação. E se o lambda for maior que o lambda R, ele já estaria desse ponto aqui à direita, né? Essa aqui é a fase, o regime elástico. Então, tem três regimes aqui. O regime plástico, onde tem a plastificação total da seção.
esse intermediário que seria o regime elastoplástico, e esse aqui é o regime elástico, né? Parecido à curva de flambagem que a gente tem em resistências materiais, a gente usa também curvas desse tipo aqui, exatamente. Essa aqui é uma curva, aqui geralmente usa uma reta, né? E aqui uma parte constante. Se for, então, o lambda maior que o lambda R, que estaria nesse ponto, né, calculado com essa fórmula, a fórmula é já do próprio momento crítico, né, que também deverá estar limitado pelo momento plástico, porque nessa partezinha aqui ele atinge também a plastificação. Se não me limitar, ele vai continuar aumentando, vai continuar subindo essa curva aqui, certo? Assim como essa outra aqui. E aí já estaria em uma fase além da plastificação, né? Que a plastificação, para nós, é o limite. Então, chegamos até aí. Agora nós vamos ver a parte da flambagem local. Vocês vão ver que tem muita semelhança, né? Quando que vai ocorrer a flambagem local? Devido à compressão que se vai dar devido ao momento fletor, né? Nos locais, especialmente onde estiverem sendo comprimidos. Se fosse um caso de uma viga normal, ele estaria sendo comprimido geralmente na parte superior, né? A mesa e parte da alma. Então, aí nesse local vai se dar a flambagem local. A gente vai usar a mesma nomenclatura que a gente usou na compressão. Aquele AA seria apoio, né? O AL seria apoio livre, né? Para podermos calcular os lambdas, os índices de SVUTs aí. É exatamente a mesma que a gente usou na compressão, só que agora vai ter outras fórmulas, né? Mas o lambda vai ser obtido da mesma forma. Então, poderá ocorrer duas coisas, né? Será uma que seria a flambagem local da mesa, porque a mesa superior, no caso, vai estar sendo comprimida, então vai provocar uma flambagem localizada da mesa, em algum ponto onde, claro, a compressão atinge os valores elevados. E a flambagem local da alma é uma parte apenas, né? Fica uma parte parcial, porque ele não vai atingir toda, aqui tem um gráfico, né? Seria designada com essa letra. Então, essas letras a gente usa já no caso da flexão. FLM para a flambagem local da mesa, FLA para a flambagem local da alma. Então, vejam aqui nesse gráfico, a viga está sujeita a carga que provoca flexão, né? Uma carga quase distribuída, mais ou menos assim, né? Serve para distribuir também. Então, como a mesa vai estar sendo comprimida, vai ocorrer esse tipo de flambagem na mesa, certo? Ela vai ficar com as ondulações aí. Claro, aqui está um pouco mais exagerado, né? Para poder perceber, né? Então, esse aqui é um caso de flambagem local da mesa. E aqui, a alma também poderá provocar. Está vendo, na parte inferior não tem tanto problema da alma. Mais para cima é que vai, né, aparecer essas saliências, né, essas ondulações aí, provocadas pela compressão a que vai ser sujeito parte da alma. Então, esses são os dois... tem mais alguém aqui? Temos esses dois tipos de flambagem que a gente tem para analisar e equacionar. Então, o que nós precisamos aqui calcular? O momento resistente, né, para cada um desses casos, para poder fazer o dimensionamento. Então, como tinha falado agora há pouco, esse índice de SVT é obtido igual que a gente calculava na compressão, né? E eles vão depender, né, para saber em qual dessas fases eles se encontram. Nós vamos ter também 3 regiões aqui, tanto para a mesa, para a alma, nós vamos ter 3 regiões aqui, a parte onde ocorre classificação total, onde ocorre um regime elastoplástico e o regime propriamente elástico. Então, para isso aí nós precisamos calcular primeiro esses VUTs, né? Que seria dada por B, que seria a largura, e T, a espessura, para qualquer elemento. Então, aqui já entrando no caso da flambagem da mesa.
Normalmente isso aqui a gente analisa em perfis e laminados em relação fletidos em torno do eixo X, né, que é o caso mais comum. A gente procura usar ao máximo a propriedade do perfil, né, que seria em torno do eixo. Ele tem eixo X que tem uma maior resistência. O lambda, então, é dado, como a gente já viu na compressão, a gente pega metade da mesa, né, porque vai ter um comprimento livre entre a metade da mesa, ou seja, o BF, que a gente chama, divide por 2, e a espessura, que a gente chama TF da mesa. Então, com esse valor, a gente obtém esse lambda aqui, certo? B por T, então seria isso aí. Esse lambda P é dado já pela norma, né? Vocês podem ver, é 0,38 e tal. É diferente desse outro lambda P, que é um outro valor. São parecidos, mas não são iguais, né? Aqui é 1,76, aqui já é 0,38. Isso aqui, dados pela norma, foram feitos os cálculos, né? Aparecem aí uns módulos e tal, e acaba que dando esse coeficiente aqui, 0,38. Bom, se esse lambda aqui for menor que o lambda P, aí estaria no regime plástico, né? Mas se for maior que lambda R, aqui tem o lambda R, vai ter também um lambda R. Esse lambda R são os dois parâmetros, né? Lambda P e lambda R. Esse aqui é o parâmetro desse vetor da classificação, esse aqui início do escoamento. 0,83. No outro caso, vamos ver só por curiosidade, olha aqui. O lambda R, como que a gente calcula? Esse monte de fórmula aqui, né? Um monte de parâmetros. No nosso caso, nesse caso aqui, já está um pouco mais simplificado. O lambda R vai ser 0,83 do módulo elasticidade do aço. E aqui tem essa tensão de escoamento e menos a tensão de residual. Então, se esse lambda R, como já falei, é a máxima tensão residual na mesa. Ocorre em regime elástico. Nesse caso, o momento fletor nominal estaria já na fase elástica, né? Na última fase, vamos dizer. Né? Depois, se o lambda for maior que lambda R, vai ser calculado com essa fórmula aqui. Esse aqui é dado na norma também. Tudo é da norma, essas fórmulas aí. Tá? Então, 0,69 da tensão, ou do módulo de elasticidade do aço. Esse lambda é o lambda que a gente vai calcular aqui. Esse aqui, lambda, B por T. E aqui entra o módulo elástico. Né? O módulo elástico, vocês lembram, é o momento de inércia dividido pela distância do centroide até a fibra mais tracionada ou mais comprimida. Essa é a definição do módulo elástico. Nas tabelas de perfis, geralmente, às vezes, é dado já esse valor aí, já está calculado lá. E ele tem que ser em torno do eixo X, claro. Né? Aqui. Por isso que é W em X. Agora, se ele estiver entre os dois parâmetros, né? Nós vimos aqui se for menor que lambda P ou se for maior que lambda R. Agora, se for entre os dois, né? Ele se situar entre lambda P e lambda R, aí vamos ter a mesma equação que nós vimos aí para a flambagem lateral com torção. Né? Essa fórmula aqui, você vê, é a mesma, só que aqui está, só que tem aqui um CB nada mais, né? O CB que regulariza o momental, mas essa fórmula aqui é a mesma. Porque ele é a equação dessa reta aí, né? Não poderia ser de outra forma. Então ele fica em função do momento plástico, desse MR que nós vamos calcular, e esses parâmetros, o lambda, lambda P e lambda R. Eles entram aí para calcular esse momento que ainda é o momento nominal, por isso que MRK. Né? Ele não é ponderado ainda, mas para ponderar é só dividir pelo coeficiente de ponderação e aí nós vamos ter o momento resistente de cálculo. Aqui acabei repetindo isso aqui, né? Isso aqui é só desconsiderar. Não sei o que aconteceu, acabei repetindo aí. Depois eu apago e corrijo aí. Bom, então aqui para
mostrar de uma forma mais prática, né, vamos dizer assim, está aqui esse gráfico, né, que falei é exatamente igual que aquele que vimos na flambagem lateral contorção. Então, aqui tem o lambda-P, o valor 0,38 dessa raiz, módulo do ácido dividido pela tensão do escoamento. E o lambda-R 0,83. Então, está vendo que cada um desses valores tem uma correspondente. Esse lambda-P corresponde ao momento de plastificação dada por essa fórmula aqui. Módulo plástico vezes tensão de escoamento. Já esse lambda-R corresponde a um valor do MR, dado por essa fórmula. Aqui as fórmulas são um pouquinho mais simples, né? Esse módulo elástico em torno de 2x, tensão de escoamento, menos a tensão residual. E aqui a equação da reta, né? Dada por essa expressão, estaria isso aqui no regime elastoplástico. E no regime elástico é dada por essa fórmula aqui, muito parecida com a da flambagem de carga concentrada na compressão que a gente vê também. Só que tem esse parâmetro aqui, né? O módulo elástico. Tem um lambda, esse lambda é o lambda que nós vamos calcular a partir da geometria do perfil, né? Com essa fórmula. Então, com essa fórmula, aí nós vamos ter que calcular esse lambda-P, o lambda-R, para ver em qual dessas regiões ele se encontra o lambda, né? Para poder calcular o correspondente momento nominal. Aqui são os momentos nominais, todos esses aqui, né? Aqui o momento nominal é dado por essa fórmula, aqui o momento nominal é dado pelo momento crítico, e aqui o momento nominal é dado pelo momento plástico, certo? Bom, isso aqui, então, com isso aqui, resumindo já tudo, né? A gente vai poder calcular o momento nominal, o MRK. Para a flambagem local da alma, muito similar, tem também os parâmetros, né? Lambda-P, aqui podemos dizer, o lambda-R também. Tem gente ainda entrando agora, mais um, às vezes cai a internet, né? Não sei. Então, aqui também, para a flambagem da alma, nós vamos obter o lambda, da mesma forma que a gente fazia na compressão. Então, como ficaria no caso da alma? Eu vou pegar a altura, que é H, que entre as mesas, né? Entre as bordas internas da mesa, esse é o H, e aí divido pela espessura da alma, que é o TW, que a gente chama. E aí, então, teríamos o lambda, né? Esse lambda, nós não sabemos em qual dessas regiões vai se encontrar. Igual que aqui vai ter também regiões, só que os valores, está vendo aqui, o lambda-P agora já não é mais 0,38, é 3,76. Certo? Isso aqui é para a flambagem local da alma. Vamos ter também um lambda-R, que é 5,70, que não é mais aqui, era 0,83, né? Aqui é 5,70. Tendo esses dois parâmetros, né, vamos ver em qual desses locais se encontra. Esse aqui é se o lambda for menor que lambda-P, né? E esse aqui, se estiver maior que lambda-R, vai ter a flambagem, a faixa elástica. Esse MR aqui, o correspondente ao lambda-R, é calculado por essa fórmula aqui. É uma fórmula bem simples, né? MR vai ser igual a o módulo elástico em torno do eixo X vezes a tensão de escoamento. Esses pontos aqui são pares, né? Lambda-R corresponde a lambda, ou a um momento MR, lambda-P ao momento de plastificação. Muito similar à flambagem da mesa, né? Flambagem local da mesa. Então, aqui também vemos com um gráfico. Aqui tem vamos dizer assim, uma consideração, né? Se o lambda for maior que lambda-R, ele entraria na fase elástica já. Esse caso aí, ele acaba caindo em um caso chamado de viga de alma esbelta.
Esse caso pode ser estudado. Na norma tem também, né, para quem quiser ver depois. Só que normalmente a gente não aborda muito esse assunto, porque o que significa isso aí? Que a alma vai ter uma altura muito maior, e às vezes vai ser muito pequena, né? Então, nós temos mais 10 minutinhos, depois a gente volta de novo, né? Esse caso nós não vamos estudar aqui, como falei, ele é dado na norma de forma separada, porque é um caso mais que é preciso tomar um pouco mais de cuidado, vamos dizer assim, né? Então, nós vamos ir só até lambdas menores que lambda R. O lambda maior que lambda R vai entrar nesse caso, como chamamos de alma esbelta. Então, nós vamos parar aí. Então, essa era a consideração. Então, vai ficar assim, está vendo no gráfico? No caso da flambagem local da alma, nós vamos ter lambda P, lambda R, e a partir só até no máximo lambda R, que nós vamos fazer os cálculos. Se o lambda for maior que lambda R, aí vai entrar nesse caso aí, né? Viga de alma esbelta. Nós não vamos tratar desse caso aqui. Podemos ver até depois por separado na norma, acho que o anexo H, acho que o anexo H que considera esse caso aqui, caso de vigas com alma esbelta. Não é muito comum em estruturas normais, porque envolve uma esbeltez elevada, né? O que pode levar a uma instabilidade facilmente. Teria que tomar muito cuidado para travar tudo mais, e que não ocorra isso aí. Então, aqui, nessas regiões, quando o lambda for menor que o lambda P, aí nós vamos usar a fórmula do momento de classificação. Z, então 2x vezes Fi. E aqui seria uma reta dada por essa mesma equação, né? Em função do momento de classificação, o momento MR, que é dado por essa fórmula aqui, uma fórmula simples, e a relação entre esses lambdas aqui, o lambda P e o lambda R. Certo? Bom, esses cálculos, então, nos levam ao cálculo do momento nominal, né? Agora, o dimensionamento. O dimensionamento, nós temos algumas considerações, uma condição necessária, na verdade. Que é a seguinte, né? Diz, assim como na tração, que a gente estudou em estruturas metálicas 1, ou na compressão também, é que o momento solicitante de cálculo deverá ser sempre menor ou igual que o momento resistente de cálculo, certo? Isso aí sempre vai ter que ocorrer. Tanto para normal, para a força normal de tração, seja de compressão também, aqui também no caso do momento, essa condição continua sendo necessária. Porque senão a estrutura ele vai entrar em colapso, né, se ultrapassar a resistência. Então, esse aqui é um parâmetro para fazer justamente o dimensionamento, para que não ultrapasse esse valor da resistência. E aqui nós calculamos todas as resistências, só que de forma nominal, certo? Esse MRD não é mais nominal, já é um momento resistente de cálculo, né? Essa letra D sempre significa de cálculo. Esse MECD, como é que a gente calcula? Fazendo as combinações últimas, né? Usando aqueles coeficientes, a gente acaba calculando pela combinação do estado limite último, né? Com aquela tabela 1, que a gente usa a mesma tabela. Ela é usada para tração, compressão, e aqui para o momento fletor também. Então, dessa forma, nós temos que obter a pior situação para esse momento solicitante de cálculo. Vocês no projeto já obtiveram esses momentos, né? Os normais, as cortantes também, todos eles já ponderados. E o MRD seria o momento resistente de cálculo, como eu falei. Como que a gente obtém? É só pegar o momento nominal, né, o momento MRK, que é o momento nominal, esse aqui, né? Esses aqui são ainda nominais. E dividir por esse coeficiente γ1, que seria o coeficiente que a gente usa também
na tração, né? Quando tem instabilidade também a gente usa. E no caso dos estados limites últimos para situações mais comuns é igual a 1,10, né? Esse é o valor geralmente que a gente usa. Existirão outros limites básicos, sejam da flambagem lateral com torção, flambagem local da mesa e da alma, dependendo do eixo da flexão, mas a gente procura sempre aplicar em torno do eixo X, né? Nesse caso vai ter todas as situações. Se você, por exemplo, colocar a viga na outra posição, onde haja flexão em torno do eixo Y, nesse caso não vai ocorrer flambagem lateral com torção, porque as mesas eles acabam dando uma resistência maior, vamos dizer, em torno desse eixo, né? Só você deitar o perfil I, por exemplo, tentar flexionar, ele não tem esse deslocamento lateral, que ocorre no caso quando o perfil está em P, vamos dizer assim, né? Com as mesas na parte superior e inferior. E na norma ele fala isso aí, quando você quiser calcular a flambagem lateral com torção de um perfil I em torno do eixo Y, aí vai dizer não ocorre, certo? Não vai ocorrer esse problema aí. Bom, como a gente calcula esse momento resistente agora? Nós já sabemos como obter, né? Dividir por o gama Y. Tudo isso aqui a gente calcula baseado no anexo G da norma ABNT. Certo? Com isso aqui nós vamos poder fazer o dimensionamento, porque são várias formas, várias fórmulas, né? Várias situações onde nós vamos ter que considerar. Então, tem uma tabela também que vou mostrar daqui a pouco. Nosso tempo já vai terminar, provavelmente. Professor, Oi. eu tenho uma dúvida. Sim. Quando a gente escolhe, né, o perfil, por exemplo, da viga, e ela não for em perfil I, aí eu não preciso fazer essa verificação da flexão lateral, flambagem lateral, torção. Não ouvi a primeira parte. Repete para mim, por favor. Se eu não tiver, por exemplo, um perfil I sofrendo, por exemplo, flexão, aí eu não preciso fazer essa verificação da flambagem lateral com torção? Mas em que situação você vai usar uma viga para não estar submetida à flexão? Isso, não, por exemplo, usar outro tipo de perfil, ou todos têm que fazer essa verificação? Não, tem para vários casos. Na tabela nós vamos ver, tem várias seções além desse aí. Só que nós estamos dando ênfase nessa aqui, né, para fazer as deduções, as fórmulas e tal. Agora, em outro tipo de sessões, vão ser outras as fórmulas. Outros, os lambda P, os lambda X, eles vão mudando. Entendeu? Essa verificação tem que fazer também, né? Tem que fazer, porque o que vai mudar? Se for, por exemplo, um perfil que não for I, vou voltar aqui na anterior fórmula aqui, desde a flambagem lateral com torção que você falou. Isso aqui, essas fórmulas aqui que nós vimos, do lambda P, o lambda R, esses momentos, tudo, esse é para perfil I, em torno do eixo X, certo? Agora, se for uma seção tipo caixão, tipo um perfil C, por exemplo, esses parâmetros já mudam. Essas fórmulas do momento crítico também mudam. Por isso que nós temos no anexo G as fórmulas correspondentes a esse caso. Daqui a pouco eu vou mostrar esse anexo e vamos ir observando todos o que tem nesse anexo, tá? Então, por isso que aqui no início eu tinha colocado isso aí, né? Que isso aqui foi feito para isso, porque dependendo do perfil que a gente escolher, esses valores vão ser outros. Mas eles vão seguir também esse formato. Vai ter uma parte de classificação, inclusive essa classificação vai ser provavelmente igual para todos, né? Porque todos vão acabar classificando. Aqui pode mudar, né? Os valores do lambda P, o lambda R, e essas fórmulas aqui podem mudar também, certo? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Você vai ver que são valores diferentes. Beleza. Certo? Obrigado. Porque senão estaríamos muito limitados, né, a um só perfil.
Inclusive, a gente pode fazer esse perfil, esse caso aqui, com um perfil em torno do eixo Y. Quer dizer, ele ficaria deitado. Tem na norma? Tem. Certo? Aí, o que vai acontecer? Vai ter outro lambda P, outro lambda R, aí mudam, né? Esses valores aqui. Certo? Mas os gráficos vão ser mais ou menos